Novamente estamos aqui dando início ao estudo do livro Energia dos Chakras. Estaremos abordando hoje o capítulo Poder Terapêutico da Meditação, é o capítulo 7 desta obra. Sempre lembrando que estudos anteriores você encontra no nosso canal no YouTube. E vamos para a nossa introdução, fazendo comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa extraída da obra Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. É um trecho que está na citação de Apocalipse 22:17. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Vamos fazer aqui algumas observações para nos prepararmos para o estudo. Então, a doutrina espírita, de diversos modos, em uma multiplicidade de mensagens, como essa que Emmanuel nos traz, deixa bem claro sobre o ponto de vista em que devemos observar a experiência encarnatória. O estarmos na Terra, como sendo e de fato é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. É interessante refletirmos que quando Emmanuel coloca de que é a grande escola das almas, porque ele se refere à humanidade encarnada e à humanidade desencarnada, a todos os espíritos que coparticipam dessa grande escola. Mas aí, se dirigindo mais atentamente a nós encarnados e conhecedores da doutrina espírita, Emmanuel diz: se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, porque, dando uma parada aqui refletindo, a grande maioria dos espíritos encarnados na Terra, envolvidos na perspectiva do materialismo, tem na satisfação do corpo e das necessidades puramente físicas ilusões e brinquedos por ainda estarem no nível de infância espiritual e não perceberem no jogo das circunstâncias da vida o quadro de ilusão a que há muito tempo essa grande maioria da humanidade tem se envolvido e se iludido. Mas se nós já não percebemos mais, se nós conseguimos entender os reais objetivos da nossa estada através da vestimenta física em que nos encontramos, é que a madureza nos inclina a horizontes mais vastos, significando que já há uma tendência forte em nós de busca por aquilo que é estável, que tem permanência, pelos valores espirituais da vida. E em perceber na experiência reencarnatória essa escola ao qual estamos matriculados e que, já tendo assimilado devidamente certo nível de lições, está agora amadurecendo e se inclinando, buscando sempre horizontes mais vastos, satisfações
que não se planificam mais a acomodação física e passageira. Vamos para o nosso estudo. Hoje iremos abordar o poder terapêutico da meditação. É o capítulo 7 do livro Energia dos Chakras. Queremos voltar a lembrar que aqui apenas vamos ver alguns tópicos do capítulo. O ideal é a leitura de toda a obra. É um livro muito importante da série de livros do Projeto Espiritizar, da Federação Espírita do Mato Grosso. A mente e suas várias atribuições em expressões de finalidade e funções tem valiosa importância para auxiliar o espírito na aquisição dos valores imortais. Necessita, porém, ser educada. Quero lembrar que no nosso estudo da semana passada houve todo o enfoque a respeito dessa prática meditativa associada à vigilância proposta pelo Cristo, aonde a mente, através de exercícios, buscando estar mais consciente no que pensa, no que sente, no que faz, cada um de nós, espiritualmente falando, vamos agora aprofundar os aspectos referentes à meditação. Então, vejam que fato curioso. Logo no início do capítulo, nós somos chamados a refletir de uma forma que talvez para uma grande maioria que está aqui comigo ouvindo não tenha pensado ainda. A mente e suas várias atribuições em expressões de finalidade e funções têm valiosa importância para auxiliar o espírito. Vejamos bem, nós aqui estamos sendo chamados a refletir como consciências espirituais e que não se identificam e menos ainda não se iludem com as características da personalidade, dos valores estabelecidos no nosso campo mental e que na verdade não representam a nossa individualidade, muito menos a nossa essência. O ser humano, através das experiências encarnatórias, tem uma multiplicidade de situações e de ocorrências para ir trabalhando despertar da imortalidade na consciência do espírito atuante. Então aqui nós estamos sendo chamados a, dentro dessa perspectiva de meditação que começaremos a trabalhar, a observar muitas vezes, quando da prática meditativa e nos vêm pensamentos, ideias, a estar atento a não se identificar com eles e deixá-los passar. Porque, em verdade, é preciso, e nós estaremos vendo ao longo desse estudo dessa noite, quebrar esses elos de identificação que, na maioria das vezes, são nelas que se estabelecem os quadros de ansiedade, de estresse, de angústia e de outros problemas de ordem emocional. Ora, para as pessoas que estão envolvidas no materialismo, elas não sabem e não se percebe a distinção entre espírito, mente, matéria. Acham que tudo é uma coisa só. E quando se percebem envolvidas por determinada emoção negativa, tipo angústia, se identificam e se projetam naquilo como se aquilo fosse a verdade da sua vida.
Então, para nós é diferente a perspectiva. Nós estamos sendo agora presenteados através da doutrina espírita a ter uma percepção diferente da vida e de nós mesmos. E saber, à luz do Evangelho do Cristo, que há várias características na nossa personalidade ou na nossa maneira de pensar que precisam ser trabalhadas, ressignificadas, superadas, porque elas não são exatamente a identificação com a qual nós nos projetamos atualmente. Então, voltando aqui ainda ao texto, a importância para auxiliar o espírito na aquisição dos valores imortais. Necessita, porém, ser educada. É essa educação que nos é facultada pelo conhecimento da realidade da vida, sobretudo da vida espiritual, que vão nos auxiliando na percepção de valores que antes não tínhamos a menor ideia. Prossigamos. A nossa mente é muito influenciada pelas questões do meio e pelos conflitos egóicos que trazemos, e a sua educação contribuirá significativamente para uma vida meditativa, não apenas de prática esporádica, mas sua vivência integral. Porque, de fato, ao nos depararmos com a doutrina espírita e termos nos identificado com ela, nós somos chamados a uma maneira nova de interagir com a existência, com os valores que tínhamos e com as perspectivas novas que agora percebemos à luz do Espírito imortal. Então, nisso aí há todo um trabalho de educação, de direcionamento, de controle sobre atitudes, ações, comportamentos que tínhamos e que agora não se ajustam mais à perspectiva de imortalidade que estamos cultuando. Como podemos ver, o objetivo do poder terapêutico da fé, da meditação e da oração, que é o objetivo desta obra, se fundamenta essencialmente na perspectiva de imortalidade da alma que nos é revelada através da doutrina espírita. Porque é dentro dela que nós iremos nos sentir seguros, não apenas para uma prática meditativa esporádica, mas para uma prática meditativa que passa a ser o nosso modo de viver no dia a dia, em diversas situações ou ocasiões. Como diz aqui no final, não apenas de prática esporádica, mas de uma vivência integral. Para que a vigilância ensinada por Jesus não seja apenas um artigo de observação intelectual, mas um contato profundo com as fontes mais íntimas de nossas criações mentais e de nosso mundo moral. Então aqui nós estamos sendo levados ao conhecimento e estimulados a essa perspectiva nova, profunda de vigilância. O vigiai e orai para não cairdes em tentação ganha agora uma conexão com a nossa própria maneira de viver e não de vez ou outra querermos exercer a vigilância, porque na grande maioria das vezes, quando isso vem a ocorrer,
as atitudes desastrosas já teriam sido tomadas. É aquela situação onde muitas vezes a pessoa diz: meu Deus, eu preciso estar mais vigilante. Não é essa a perspectiva que a obra Energia dos Chakras nos traz sobre a meditação associada à vigilância, não. É uma vigilância que agora passa a ser a nossa maneira consciente de estar trabalhando a terapêutica da meditação, como a espiritualidade nos apresenta. Então, voltando aqui ao texto, mais um contato profundo com as fontes íntimas de nossas criações mentais e de nosso mundo moral. Nós estaremos agora nos habilitando a ter melhores condições de, ao perceber determinadas tendências viciosas ou desequilíbrios morais, trabalhá-los numa perspectiva de vigilância associada à meditação, aonde não projetaremos mais identificação com aquilo e poderemos trabalhar de uma forma eficaz pelos recursos que o Evangelho nos apresenta. A vivência meditativa é um processo existencial, fruto da compreensão clara e convicta da existência de Deus e suas leis no funcionamento de sua previdência e na certeza de onipotente de sua providência. Vamos aqui fazer algumas reflexões. A vivência meditativa é um processo existencial. Vejam como é interessante essa perspectiva que a obra nos convida a trabalhar conosco. É facultar com que o trabalho de iluminação da nossa consciência e de despertamento dela associe-se de forma cada vez mais ampla ou até mesmo totalizadora das nossas ações ao longo do dia. Isso é claro que na medida em que estiver sendo trabalhado em nós, terminará de uma vez por todas estados de ansiedade, de estresse, de tensões nervosas, como se esses fatores emocionais exercessem um domínio sobre nós, como infelizmente acontece com a maioria das pessoas que se identificam como se fosse corpo, mente e espírito, tudo uma coisa só. Mas que não é o nosso caso. Então, a compreensão clara e convicta da existência de Deus e de suas leis é alicerce indispensável. É preciso que, através do mergulho meditativo, reflexivo, das lições que a espiritualidade nos traz, como, por exemplo, na série de obras Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, ou nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo, ou por outras obras espíritas, que ao nos trazer um conteúdo enriquecedor de consciência espiritual, vamos percebendo a eficácia, a eficiência da atuação das leis divinas, de forma previdente e providente. Previdente ao estabelecer, no equilíbrio e na harmonia dessas leis, o campo ideal para o nosso progresso, para a nossa evolução. Providente porque fácil cuidado, atencioso
para com a caminhada de cada um de nós, possibilita-nos recursos providenciais para o nosso êxito reencarnatório. Mas aqui o que é muito importante deixarmos bem destacado é que essa prática meditativa, ela só vai ter alicerce firme para ser exercida por nós na medida em que estivermos bem convictos da atuação e do funcionamento das leis divinas em nossa vida e no planeta como um todo. Antes de darmos o salto profundo para a meditação, é bom saber que percorremos toda a trajetória de relação com a vida exterior. A meditação requer empenho e entrega a outro tipo de relação com a realidade interior. Então, só há cabimento para essa prática meditativa que estamos aqui compartilhando para aqueles que se percebem como espíritos, individualidades. É indispensável essa percepção, como o texto aqui diz, a fim de darmos o salto profundo para a meditação. Mesmo na chamada prática meditativa ocasional, para que ela seja exitosa, é necessário um certo índice de entrega daquele que vai se colocar na prática meditativa em termos de confiança e de segurança do local e na situação em que ele se encontra. Se houver qualquer receio de alguma incidência que poderia lhe prejudicar o exercício da meditação, ele não vai conseguir meditar. Ele vai ter que estar em absoluta segurança do meio e da situação em que se encontra. Ora, para essa prática estendida que estamos compartilhando aqui da meditação associada à vigilância, essa segurança interna tem que estar a todo momento. A meditação requer o empenho e entrega a outro tipo de relação com a realidade interior. É preciso que, a partir dessa percepção da imortalidade da alma, nós já tenhamos estabelecido em nós todo um campo de identificação com possibilidades e realidades que a revelação espírita já nos mostrou e nos mostra da vida espiritual, da qual viemos e para a qual voltaremos. Essa percepção e consciência e certeza da existência desses valores espirituais precisam já ser objetos de cuidado e de atenção nossa no dia a dia, que permite à pessoa descontrair-se essencialmente e entrar num estado de consciência plenamente relaxado, livre dos movimentos tensos que a dúvida e a falta de fé produzem no espírito. Então, à medida em que percebemos em nós maior nível de convicção sobre a realidade do mundo espiritual, é para naturalmente nós irmos nos tornando pessoas mais calmas, serenas, confiantes, menos estressadas, muito menos agoniadas ou ansiosas. Quando durante o dia nós nos percebemos nesses estados emocionais, a vigilância nossa está deixando a desejar.
É para ao perceber qualquer nível de emoções desse nível negativo, buscarmos um ponto de reflexão e de prece. O que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou tão ansioso nessa atividade ou nessa tarefa? Onde é que está a minha consciência de imortalidade? É preciso, nessas circunstâncias, chamar a consciência de imortalidade. Então, voltando aqui o texto, que permite a pessoa descontrair-se essencialmente. É para naturalmente qualquer um de nós que de fato acha que tem convicção de espiritualidade e da realidade das leis divinas, ter ações e atitudes confiantes e serenas a todo momento do dia, sob quaisquer circunstâncias. É claro que esse esforço de trabalho meditativo que estamos aqui compartilhando estará favorecendo cada vez mais a que isso aconteça em nós. Que pessoas distanciadas do conhecimento da sua verdadeira natureza, a espiritual. Que pessoas que estão envolvidas no materialismo e na ansiedade de viver o corpo, as satisfações do corpo apressadas, porque a morte as aguarda a qualquer instante, é natural. É natural que essas pessoas que estão aí envolvidas desse modo no mundo materialista vivam ansiosas, estressadas e desequilibradas emocionalmente. Mas, quanto a nós, é onde se aplica aquele texto do apóstolo Paulo. De vós, irmãos, esperamos coisa melhor. Não é possível. E se isso ainda acontece, busquemos a reflexão, a meditação reflexiva. O que é que está havendo comigo? Eu estou sintonizando com o quê? Para eu estar aqui nessa ansiedade e sob o domínio de uma emoção descontrolada. O que é que está havendo? As impressões e imposições externas são produzidas pelos sentidos sensoriais, que fazem com que fiquemos quase que o tempo todo voltados para o externo, limitados em nossas crenças e valores. Então, durante muito tempo, nós podemos ter estado assim, envolvidos totalmente pela satisfação dos sentidos sensoriais e interagindo com aquilo que o mundo material nos projeta o tempo todo. E isso é o que estabeleceu em nós crenças e valores temporários, aos quais não podemos mais estar nos identificando. As impressões e imposições internas são decorrentes das crenças e valores construídos ao longo do tempo, a partir das experiências relativas ao mundo externo e aos fatores mnemônicos. Mnemônicos aqui é sinônimo de memórias, de lembranças. Então, as impressões e imposições internas que muitas vezes percebemos em nós, normalmente, são decorrentes de crenças e valores que trazemos desde outras encarnações. Mas que agora, perante a experiência que estamos tendo de espiritualidade e de despertamento de consciência, estamos sendo chamados a trabalhá-las, ressignificá-las e não viver mais sob o seu controle. Devemos começar o trabalho de desapego
das impressões impositivas externas e das impressões impositivas internas. A mente, neste momento, passa então para outro estágio. É assim. Na medida em que estamos dando mais voz ao nosso espírito, à nossa individualidade espiritual, que não é sinônimo da personalidade que temporariamente estamos exercendo na atual encarnação. Essa também é transitória. Devemos começar o trabalho de desapego das impressões impositivas externas e das impressões impositivas internas. A mente, neste momento, passa para outro estágio. Olha, esse trabalho de desidentificação, de superação dessas ilusões que ao longo de diversas encarnações estivemos presos e projetados. Tem uma obra referente a isso que é muito importante, muito interessante. É a obra Impermanência e Imortalidade, do espírito Carlos Torres Pastorino, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco. É a única obra de Pastorino que Divaldo nos trouxe. Mas como o próprio título diz, impermanência e imortalidade vai, ao longo dos capítulos, trabalhar em nós esse processo de desidentificação com a transitoriedade material, mental, emocional. Porque, na verdade, a essência espiritual nossa, que se identifica no self, no eu profundo, não tem nada a ver com esses valores temporários. E é isso que a obra remete-nos a reflexões. Ora, as reflexões que essa obra traz é aquela que naturalmente passamos a experienciar na prática meditativa. Tanto na prática meditativa ocasional, quanto essa que aqui estamos sendo chamados a exercer ao longo do dia a dia. Porque nela nós vamos encontrando as ocasiões de perceber-nos como terceira pessoa. Falamos rapidamente sobre isso na nossa aula anterior. A prática meditativa vai nos ajudando em muitas situações, principalmente naquelas que antes poderiam nos causar desequilíbrios emocionais, a poder analisar aquela situação como se fôssemos um espectador. Como é que eu estou agindo ali? Qual o impacto que aquilo me causa? Sem se identificar exatamente dentro do problema. Porque o que leva, normalmente, as atitudes impensadas, inconscientes, reflexivas, é a ausência da consciência do espírito no momento. Quando essa consciência começa a ser exercida, nós superamos o estresse, o desequilíbrio que aquela situação poderia nos causar. Então, a mente nesse momento passa para outro estágio. Nós deixamos de estar nos identificando com a mente, com a persona naquele momento, e nos percebemos além dela. A mente, sendo conduzida pela consciência, deve exercitar-se intensamente para superar a ilusão do ter que fazer ou do não ter que fazer. Superadas essas duas ilusões, ela se permite conectar-se com a consciência que é apenas o ser. Vamos entender esse último slide do final desse capítulo 7 que estivemos analisando.
a mente sendo conduzida pela consciência. É muito diferente daquilo que possivelmente antes nos fazíamos, que era a nossa consciência se identificar com a nossa mente. De achar que desequilíbrios, problemas que nós temos, tanto na área mental ou emocional, somos nós que temos o problema. Há uma projeção quando nós nos identificamos com a própria mente que dificulta todo o trabalho terapêutico ou meditativo que poderíamos fazer. Mas quando agora, conscientemente, conseguimos nos auto-observar e deixar de nos identificar com aquele momento ou com aquela situação em que estamos sendo chamados a tomar uma atitude, como aqui diz, ter que fazer ou não ter que fazer, quando a gente não se sente mais submetido a essa pressão, aí nós entramos, de fato, com a consciência presente. E essa consciência presente sempre trará para nós harmonia e equilíbrio. Quer a gente tome alguma atitude, quer não tome nenhuma. Porque a gente não se sentirá mais uma vítima pressionada a ter que agir naquele momento. Ou não agir. Então, superadas essas duas ilusões, ela aqui é a mente, se permite conectar-se com a consciência, que é apenas o ser. É interessante aqui, para finalizar essa análise, o fato de que as pressões emocionais, os estados de estresse ou de ansiedade, eles sempre se apresentam quando está ausente o ser presente, a consciência ali presente e atuante. É fácil de deduzirmos isso, porque nos momentos de pressão, de estresse que já tivemos e podemos voltar a ter, o nosso desejo maior é que aquele momento passe logo, aquela situação se resolva logo. Porque, na verdade, aquilo, pelo fator de inconsciência e de atitude automática em que muitas vezes éramos chamados a tomar, tudo que acontecesse ali poderia ser positivo ou negativo, nunca seria o resultado da decisão consciente do espírito. Ora, nós só nos sentimos de fato planificados, satisfeitos, quando conscientemente agimos na tomada de uma ação, de uma decisão. Toda vez que a gente age por impulso, se der certo, sabemos e muitas vezes atribuímos isso a uma sorte, entre aspas. Ainda bem que eu agi daquele modo. Ou a um azar quando dá errado. Mas nós nunca nos sentimos os verdadeiros autores, porque na verdade, conscientemente nós não estávamos ali. Mas quando tomamos ações e atitudes com a consciência bem presente, isso nos dá certa satisfação, porque sabemos que de fato fomos nós que tomamos aquela ação ou até mesmo não ação cujo resultado merecemos colher. Aqui nós concluímos esse estudo dessa noite. Agradecemos àqueles que nos acompanharam e que possam compartilhar essa mensagem. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.